Oi, bom dia, mais uma vez. E aí, a gente está iniciando, né, a nossa disciplina de políticas de saúde e sociedade, do curso de enfermagem, do curso de fisioterapia, da Faculdade Alencarina de Sobral. E a gente estava conversando sobre a inserção, né, da extensão nos nossos currículos, nas nossas disciplinas curriculares. Antes nós tínhamos grupos de extensão, né, grupos de pesquisa e extensão, com esses momentos, com essas atividades, mas também a extensão ela vai estar inserida, né, dentro das nossas disciplinas. E aí, eu estava colocando a questão da legislação, né, das portarias, e aí junto com a portaria que libera, né, ainda as atividades remotas, né, síncronas, por conta da pandemia, saiu a portaria, a informação do adiamento do início, né, dessa extensão dentro das disciplinas. Entretanto, por uma determinação da nossa direção, nós vamos utilizar esse ano como uma já, né, inserindo a extensão como que fosse uma prévia, né, como que fosse uma espécie de cenário, de ensaio, ver se e em quais disciplinas, né, realmente a gente vai conseguir inserir a extensão, né? Saibam, né, e se familiarizem com essa posição que vocês têm dentro da extensão, né? A extensão quem faz são os acadêmicos, né? E é uma extensão para fora da universidade, da faculdade, né? É um momento onde vocês vão dar retornos para a sociedade, para as comunidades, né? Com ações, através de ações, tá? E aí são diversos os tipos de ações, né? Ações educativas, ações assistenciais, ações, enfim, diversos são as possibilidades, os tipos de ação, tá? Bom, vocês, né, todos já estiveram comigo, acredito que todos, alguns que não, né, não tiveram ainda contato comigo nas disciplinas anteriores, mesmo os meninos da fisioterapia, que já estiveram comigo em metodologia da pesquisa, né, no começo do ano passado. Eu me chamo Fabienne, desde 2019, né, e também fico à frente da gestão de estágios, né? Então, aos meninos aí da enfermagem, semestre que vem a gente vai ter muito contato, né? Mais ainda, mas não só em sala de aula, né? Mas também lá nos campos de estágio, né? Nos campos de vivências práticas. E eu sou enfermeira, né? De formação aqui pela UVA. Tenho especialização em enfermagem cardiovascular e gestão de serviços de saúde. E tenho atualmente estou na direção de enfermagem do Hospital do Coração. Tem desde 2011, 12, desde 2011, na verdade. E é um prazer, né, estar aqui com vocês novamente, tá? E aí eu vou apresentar para vocês o cronograma,
certo? Da nossa disciplina. Nós vamos nos encontrar às quintas, né? No primeiro tempo, assim, nos 3 primeiros tempos, né? Nos tempos. O Emanuela pode ser que seja para mais gente, porque eu já solicitei para eles ampliarem aqui a minha internet, eles já ampliaram, mas eu estou tendo dificuldade. Acho que é porque é muita gente, né, usando e acaba congestionando, né? Eu acredito que deva ser mesmo por isso. Deixa eu ver se é a câmera que tá suja. Melhorou? Aqui no momento, para mim, tá estável. Na internet, tudo direitinho. Mas vocês vão me dando esses retornos, porque qualquer coisa eu repito, tá bom? Vão me dando Professora, é no seu esses áudio, feedbacks, tá? é no seu áudio que fica falhando. Pronto. Deve ser a internet mesmo. Aí vocês vão me informando, tá bom? Bom, como eu estava colocando, eu vou passar o cronograma para a gente dar uma conferida, né? Mas saibam que ele é passível, né, de alterações, né? Até porque, professora, quando é que a gente retorna presencial, né? Nós não temos ainda, né? Vocês sabem que a gente, desde o ano passado, que a gente informa para vocês que a gente é totalmente dependente das decisões, dos decretos, né? Tanto municipal, estadual como federal, tá? E no atual, né, decreto, e sobretudo o municipal, né? Mas no atual decreto municipal, só estão liberados, né, desde o dia 1º, desde segunda-feira, o ensino do infantil de escolas particulares, né? No dia 15 vai ser liberado o ensino infantil das escolas públicas e o ensino fundamental 1 das escolas particulares. E a previsão é que a próxima portaria saia dia 1º de março, ou para o dia 1º de março, né? Pode ser que ela saia na sexta, no sábado, com as determinações de o que pode, né, mudar para 1º de março. Mas tudo isso ainda a depender, né, da continuidade do controle dos casos, né, de Covid, tá? Então, assim, eu acredito, eu imagino, né, que o nível superior, como a gente tem uma variação muito grande, por exemplo, na faixa etária dos alunos, né, bem como temos uma miscigenação, né, como é que eu posso, uma imigração, né, muito grande dos municípios vizinhos, eu acredito que eles vão, talvez, aí beirar o semestre, né, ainda na modalidade síncrona, né, é o que eu acho, né, devido a um pouco de alteração que a gente vem tendo no perfil epidemiológico, né, do Covid. A gente tinha uma doença bem mais específica do idoso, né, isso a nível de complicações, de gravidade, mas a gente tem tido um número assim, considerável de casos de pacientes graves mais jovens, né, sobretudo aí na faixa dos 30 anos, né, que tenham algumas comorbidades, né, mas assim, enquanto isso estiver dessa forma, né, professora, por que libera para criança? Porque para criança realmente, a nível de mundo, né, graças a Deus,
é uma patologia que raramente as crianças têm sintomas, né? E desses que têm sintomas, apenas os com algumas outras comorbidades que evoluem para quadros graves, né? E mesmo esses, se as comorbidades não forem muito grandes, né? Se não já for uma criança que tenha alguma síndrome, alguma paralisia cerebral, alguma sequela de paralisia cerebral, enfim, ainda não é nenhuma gravidade tão grande, né? Graças a Deus. Então, isso a nível de grandes números, né, gente? Vocês podem ter conhecido alguma criança que adoeceu e que, enfim. Mas, assim, a nível epidemiológico, é esse o cenário, né? Depois que foram anunciados, né, os retornos, choveu de vídeos e de áudios e, né, de pessoas dizendo que as UTIs estão cheias e tal, e não sei o quê, mas esse não é o cenário, né, que do ponto de vista epidemiológico tem se sobressaído, tá? Então, por conta disso é que eles estão liberando para as crianças, certo? Então, como eu coloquei, assim, até ensino médio, que ainda tem um controle, digamos assim, de faixa etária, eu acredito que eles deverão continuar aí gradativamente as liberações. Mas para cursinhos, que aí você já não tem mais um controle de faixa etária, ensino superior, né, e pós-graduação, que aí que você não tem um controle, né, de faixa etária, eu acho pouco provável eles liberarem, assim, no decorrer desse semestre. Mas vamos ver, né? Vamos ver aí como é que se desenrola, né? Então, por isso, o nosso cronograma pode vir a sofrer alterações, né? Exatamente nesse contexto. Ah, professor, e a vacina, né? Bom, gente, daqui que a gente... só para vocês terem uma noção, a previsão de alguns estados, sim, não, relativamente pequenos, né? É que até dezembro eles tenham conseguido vacinar toda a população, né? E aí daqui para dezembro tem um ano inteiro, né? Pode ser que já temos aí cepas circulando modificadas, né? Ou seja, que essa vacina que está sendo administrada, ela já não dá mais cobertura. Então, enfim, é todo um contexto que a gente ainda vai continuar, né, convivendo. Como eu acho que eu falei isso para vocês, pelo menos para os meninos da enfermagem, falei para vocês semestre passado, né? É algo que a gente ainda vai conviver aí por uns longos anos, né? Vamos nos adaptando, vamos aos poucos, né, tentando voltar ao mais normal possível da nossa rotina, mas ainda não temos uma previsão, né, de data para o retorno presencial. Vou pegar aqui o nosso cronograma para vocês. Estão vendo o cronograma? Sim, professora. Tá. Então, hoje, né, é exatamente a apresentação da disciplina, a gente conversar um pouquinho e a gente fazer uma breve introdução mesmo do conteúdo, né? Depois a gente vai ver o contexto histórico das políticas, os modelos assistenciais, e aí a gente vai fazer uma atividade no ambiente sobre os modelos assistenciais. Os meninos da enfermagem, né? Eu acredito eu não sei, a gente teve até uma reunião na sexta-feira, mas eu acabei esquecendo de provocar a professora Roberlândia com relação
as nossas avaliações, né? Se elas ainda vão manter, se ela ainda vai manter aquele modelo de 50% do peso da avaliação ser uma atividade e a avaliação mesmo é só valer 50%, ou se a gente já vai ter a avaliação com peso normal e as atividades seriam apenas para ajudar no caso de nós não atingirmos, né, as notas de forma suficiente. Bom, e vamos conversar muito sobre o SUS, sobre a origem, sobre princípios, sobre o que é que ele fundamenta, sobre a parte de legislação, né, que tornou o SUS viável, né, tornou o SUS o nosso Sistema Único de Saúde, tá? E em março a gente já teria uma atividade, né, relacionada à extensão, né, uma atividade de extensão relacionada à política da mulher, né, exatamente pelo contexto do Dia Internacional da Mulher, né, que a gente colocou como sendo presencial, né, se for possível, mas aqui até lá a gente avalia, né? E ainda nesse mesmo modelo, né, no próprio dia 8 de março, a gente também faria, né, eu sugeri uma live, né, que a gente pode estar utilizando o Instagram da Faculdade Alencarina, né, ou da enfermagem, para fazer exatamente a mesma exposição ou as mesmas orientações, as mesmas informações que iríamos passar na feirinha, né, seria nessa live, tá? E aí a gente veria porque eu sei que a live tem um número de participantes, né? Mas seria uma discussão, uma conversa, né? Para que a gente conseguisse informar ao máximo, né, dos visitantes da live, ou fazermos lives ao longo do dia, enfim, a gente vai precisar pensar melhor, e aí vocês já vão pensando nessa proposta, para que a gente tenha aí um retorno, tá, com relação a isso. E aí, assim, a nossa primeira AP também já seria, né, no dia 11 de março, certo? Depois a gente entraria, né, mais profundamente na questão da legislação, enfim, e de como nós estamos, né, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, enfim. Né, no dia 22 de abril, a gente teria uma outra ação, né, e aí eu sugeri aqui, pensando e torcendo, né, para que em abril nós já estejamos, né, no campus, já estejamos com aula presencial, porque se nós não estivermos, né, com aula presencial, a gente vai precisar mudar aí o local ou o formato da ação, né? Seriam ações de promoção da saúde, né? E aí a gente precisaria voltar, né, no semestre passado, ver aí quais são as principais ações de promoção da saúde. A gente sabe que tem a educação em saúde, né? A gente sabe que tem, por exemplo, teria a possibilidade de verificarmos glicemia, verificarmos pressão, né? Isso os meninos da enfermagem, os meninos da fisioterapia, a gente poderia ver alguma ação também que a gente pudesse estar, né, aplicando. Como eu pensei no campus, eu pensei em alguma coisa relacionada ao corpo, né, a alongamento, a questão ergonômica, né, com relação ao trabalho. Então, mas assim,
a extensão é isso. O professor, ele pensa, mas assim, a proatividade é dos alunos. Os alunos é que vão pensar essas ações, tá? E aí, em abril, a gente teria nosso AP2 já, e a gente vai finalizar, né, o semestre com a apresentação de seminários, né, sobre as políticas de saúde, tá? Então, daqui a umas 2, 3 semanas, a gente já vai fazer a divisão de vocês, né, com as políticas que nós temos, e a gente vai formar grupos, né, equipes, para nos dias 6 e no dia 13 de maio, a gente já apresentar os nossos seminários, tá certo? Nossa disciplina, ela é curtinha, né? E não tem prática, né? Nós temos aí a extensão, né? Adentrando dentro da disciplina, tá? E, enfim, como eu coloquei, são datas, né? Datas e formato e modelo, enfim, que podem vir a ser modificados, tá bom? Mas, inicialmente, é essa a nossa programação, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Tudo tranquilo? Então, pronto. Vamos agora. Depois eu encaminho o cronograma de vocês. Na verdade, ele está no ambiente virtual. O de vocês eu já inseri? Não, inseri só o da semiologia. Eu vou estar inserindo, tá? O cronograma no ambiente virtual. Vamos nós. Aqui para a nossa aula, então. Estão vendo a apresentação, todos? Bom, meninos, nós vamos começar fazendo uma breve atividade, né? Aí, na verdade, a intenção é que fosse em equipe, né? Mas, como nós não podemos aí nos juntar muito, né? Estamos distantes fisicamente, mas assim, eu quero que vocês pensem aí, a gente vai ter aí uns 10 minutinhos para pensar de acordo com a prática diária de vocês, de acordo com o conhecimento prévio que vocês têm, né? Eu queria que vocês pensassem, né? E aí, assim, a intenção de ser em equipe, exatamente para que a gente distribuísse os temas, né? Como nós não podemos, como nós não estamos juntos, né? Mas eu queria que a gente se organizasse em duplas, em trios,
apenas com o objetivo de que nós pensássemos a partir de um contexto só, né? Por exemplo, uma dupla vai pensar, vai conversar, vai discutir aí internamente, né? E a partir dos seus conhecimentos prévios, a partir das suas experiências, suas vivências, né? Sobre saúde, outra dupla. Sobre políticas públicas em saúde, outra dupla, ou trio, né? Sobre atenção e assistência à saúde, outra sobre modelos assistenciais em saúde e outra sobre o SUS, tá? Nós temos 13 pessoas. Não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isso. São 5 assuntos. Então, a gente vai ficar com... Se fossem 4 assuntos, a gente vai ficar com 3 pessoas. A gente vai ficar com algumas duplas e um trio, se eu não me engano. É isso? Vamos ficar com... Vamos lá. Nos organizando aí em duplas, inicialmente. Escrevam aí no chat os nomes das duplas, por favor. Para a gente fazer aqui a distribuição de saúde, de políticas públicas, de atenção. A dupla é bom porque numa conversa de WhatsApp aí vocês conseguem, numa chamada de vídeo, vocês conseguem discutir sobre o assunto. Vamos nessa, meninos? Vamos lá, Thalita Lima tá aí esperando alguém. Thalita e Karine, Débora e Isabel. A Thalita Veras e a Camila. Então vamos lá. A Thalita Lima e a Karine vão ficar sobre saúde, tá, meninas? Prestem aí atenção. A Débora e a Isabel vão ficar com políticas públicas. Thalita Veras e Camila com atenção e assistência à saúde. A Letícia e a Jéssica sobre os modelos assistenciais. Alguém faz pai com o Jefferson? O Lucas. Jefferson e Lucas. Vão ficar sobre o SUS. E Emanuela, tá bom? Jefferson, Lucas e Emanuela vão discutir sobre o SUS, pode ser? Ah, tem a Cristina. Bom, então eu fiz o cálculo errado, foi? Eram para ser trios, né? Eu fiz errado, gente. Desculpa aí. Mas assim, a Emanuela e a Cristina vão também discutir sobre políticas públicas, tá? Jefferson e Lucas. Emanuela e Cristina também vão discutir sobre políticas públicas, certo? Falta alguém? Acho que agora não, né?
Faltou a Letícia. A Letícia, a Letícia e a Joana. A Letícia e a Joana, por favor, se insiram em alguma das duplas já, tá? Professora Letícia é comigo, professora. É, desculpa. Ah, é, desculpa, Jéssica. Então, tá faltando só a Joana. Joana se insere em alguma das duplas, tá, Joana? Ok, gente, são 8h06. 8h15 a gente conclui. É conversa rápida, é o que vier à cabeça de vocês. Vocês não vão atrás de ler nada, de pesquisar nada. É o que vocês têm de conhecimento prévio sobre esses temas que vocês ficaram, tá certo? Professora, Oi, eu e o Gerson continuamos com o SUS, não é isso? com SUS, isso. Tá ok, obrigado. Nada. Professora, como eu cheguei agora há pouco, eu estou Oi. pegado já em andamento. O que é para fazer mesmo a respeito dessa política públicas? Só para você conversar aí com o Lucas sobre. Quem está falando É o Jefferson. é o Jefferson? Você vai conversar aí com o Lucas sobre o SUS, tá? O que vocês sabem sobre o SUS, o que vocês têm de conhecimento prévio sobre o SUS. Bom dia, Lucas. Cara, é porque eu cheguei agora do plantão, aí peguei já a aula em andamento. O que é para a gente fazer mesmo? Só uma simples conversa do que a gente entende sobre o que é política pública, é? É isso mesmo?
E então, meninos, vamos nós. Vamos nós. Professora, Oi. aqui é a Thalita. Pode começar já? Pode sim, amor. Pronto. A Lima, né? Isso. Eu e a Karine, né, estávamos discutindo um pouco sobre o que é saúde. Aí ela vai falar para vocês o que a gente concordou, né? Definição de saúde, e depois eu vou citar um exemplo. Tá. Bom dia. Bom dia. Bom, a gente conversou entre si e a Thalita, e de acordo com o que a gente sabe sobre o que é saúde, né? Sim. Saúde antigamente ela era vista, né, como ausência de doença, né? Mas com o passar do tempo, ela envolve um bem-estar completo de saúde física, saúde mental e saúde social. É um tópico bem simples de resumir o que é saúde, né? Não tem muito o que abranger. Tem, né? Aí a gente vai citar um exemplo, né, do que é um estado de saúde mental, para ficar mais fixado. Certo. Pronto. Para a gente entender como esse termo atual ele é tão mais, digamos assim, verdadeiro, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa fisicamente saudável, né, digamos assim. Só que aí eu vou começar a frequentar um ambiente que pode me deixar estressado, né, pode me desenvolver uma ansiedade. Obviamente, essas causas emocionais, elas vão impactar diretamente no meu estado físico, né? Porque a saúde, ela é definida como um bem-estar físico, mental e social, porque esses fatores todos vão impactar, né, no seu modo, na sua saúde, né? Tanto física, como fisiológica, como mental. E é isso. Muito bem. Quem ficou com políticas públicas? Bom dia, foi eu e a Isabel. Pronto, pois vamos, Débora. A gente conversou um pouco, né? E aí a gente chegou, assim, a uma conclusão de que as políticas públicas em saúde são algumas atitudes, né, que são tomadas pelo governo, visando a melhoria das condições da saúde da população. E aí a Isabela vai citar uns exemplos disso. Tá. E aí, né, professora, algumas dessas ações, né, que são decididas ou tomadas pelos governos, pode ser um programa de saúde na escola, ou um programa de saúde na família, um subsistema no acompanhamento hospitalar, como um parto, um pós-parto, né? Esses são alguns exemplos de ações que são tomadas de políticas públicas, né? Certo. Quem foi a outra equipe que também ficou com políticas para complementar? Bom dia. Bom dia. Eu e Manu ficamos com política pública também.
Pronto, Cristina, vamos. Como as meninas também aí já citaram, né, que é um conjunto de ações decidido pelo governo. Um exemplo disso, a gente tem o enfrentamento da Covid, né, enfrentamento da Covid-19, que as decisões vêm diretamente do governo, né, principalmente sobre os decretos, sobre como é que eu digo, sobre as decisões, né, vem diretamente dos governos. Certo. Mais alguma coisa? Não, acho que isso mesmo, as meninas já citaram aí, né, bem, acho que é isso mesmo. Tá. Quem ficou com atenção e assistência à saúde? Bom dia, foi eu e a Camila. A gente dividiu atenção e assistência. Bom dia. A atenção, ela consiste Tá. num conjunto de ações que envolvem os entes do governo, que é o municipal, o estadual e o federal. É a hierarquia, né? Bom, e ela visa três campos, né? Da assistência, das intervenções ambientais e das políticas externas. E elas são representadas pela promoção, pela proteção e pela recuperação. Certo. Mais alguma coisa? Só. Tá. Então, modelos assistenciais. Acho que é a Letícia e a Jéssica, né? Acho que a conexão delas deve ter caído, que elas não estão em sala. Vamos então para o SUS, Jefferson e Lucas. Bom, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu e o Gerson, nós ficamos com um assunto muito importante, que é um tópico, na verdade, muito importante, que é o SUS. E acho que nesse momento, mais do que nunca, estamos respirando o SUS, estamos entendendo o que é o SUS e estamos conhecendo um pouco da sua importância, né? O SUS, o que significa SUS? SUS é o Sistema Único de Saúde. Poucas pessoas sabem, mas é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, sendo que o Brasil é o único país, o único dos países com mais de 100 milhões de habitantes, que garante a assistência completa e gratuita de forma integral. E nesse momento, como eu falei, a gente percebe qual a importância do SUS, né? Como está sendo importante. E o Gerson vai falar um pouco dessa importância. Então, bom dia, pessoal. Falar só um pouquinho aqui da importância do SUS, né? Como nós estamos, como até o Lucas falou, né? Nós estamos respirando o SUS, né? Vivendo o SUS no momento, né? Foi uma lei que foi criada, né? Para não distinguir quem é rico, quem é pobre, quem é branco, quem é preto, né? Assim, ele veio para tratar todos por igual, não escolher se a classe média ou classe pobre, né? É um sistema, né, que veio para fazer a diferença, né? Como eles disseram bem no começo, que a saúde é um direito de todos, né? E é um dever do Estado, né? É isso que nós estamos vivendo agora, com essa pandemia, todos sendo tratados por iguais. Acho que é só isso mesmo, professora. E a lei que criou o SUS foi a Lei 8.080, e a lei que mantém o SUS, que é o SUS, é a Lei 8.142. É só isso, professor.
Ok. As meninas entraram novamente. Letícia e Jéssica entraram, não. Então, pronto, vamos começando aqui, vamos dando continuidade aqui enquanto elas conseguem entrar, tá bom? Então, a saúde, né, é esse contexto mesmo que a Thalita e a Karine colocaram, né, tem uma definição e a gente discutiu bastante essa definição de saúde, né, na nossa disciplina do semestre passado, né, especificamente aos meninos da enfermagem, processo saúde e doença, né, onde a gente estudou muito tanto o conceito como concepção, né, de saúde. A gente viu que são coisas complementares, porém distintas, né, porém diferentes. Essa construção, né, e aí eu vou logo pular aí para o Jefferson e para o Lucas, né, do sistema, né, esse modelo desde a Constituição Federal, né, apresentando esse modelo realmente universal, igualitário, né, onde todos têm os seus direitos, né, mas também têm os seus deveres, né, com relação à saúde. Ela precisava se fundamentar em algo concreto, né, e não só em frases. E para isso, né, gente, era necessário essa legislação, esses decretos, né, essas portarias, e pensar uma metodologia, né, um modelo, tá, para transformar aí, para alcançar, né, esse estado completo de bem-estar físico, mental, social, e transformar, né, conseguir alcançar isso daí, transformando a frase saúde é direito de todos e dever do Estado. Né? E aí, como os meninos colocaram, a gente vai, sim, num dado momento, estudar e vocês vão trabalhar, né, realizar uma atividade em cima desses modelos assistenciais, né, que as meninas ainda não abordaram, né, mas também no semestre passado a gente viu alguns desses modelos assistenciais, né, aí sobretudo os meninos da enfermagem apresentaram, né, seminários sobre os modelos assistenciais, né, e aí, para isso, gente, o Sistema Único de Saúde, ele se organizou em um formato, né, que a gente também viu no semestre passado, e vamos reforçar esse semestre, nesse formato de organizativo, né, entre as esferas, né, entre a esfera federal, a nível de ministério, a esfera estadual, a nível de Secretaria Estadual da Saúde, e a nível municipal, a nível de Secretaria Municipal de Saúde, bem como com o formato de rede, né, de atenção, que é embasado em linhas de cuidado, né, então, todo um formato, né, para que a gente comece do macro, comece do maior, e venha afunilando até conseguir, né, atingir, até conseguir chegar no nível, né, no nível mais básico, que é no nosso nível pessoal, no nosso nível individual, tá? E para isso, né, foram estabelecidas essas políticas, né?
E essas políticas, elas vêm exatamente tentar organizar, né, essa assistência à saúde, essa atenção à saúde, se utilizando de modelos assistenciais, né, direcionados, né, para determinadas idiosincrasias da população. O que é isso, professor? Idiosincrasias? Características que são específicas, inerentes a algumas categorias da população, né? Então, a gente vai ver que a gente vai ter políticas de saúde da mulher, políticas de saúde de atenção, políticas de atenção à saúde da criança, políticas de atenção à saúde do homem, política de atenção à saúde do idoso, né? Então, a gente tem essas políticas específicas, né, dessas desse contingente ou dessas camadas, né, populacionais, tá? E são essas as políticas que a gente vai dividi-los, né, que nós vamos dividir vocês para a realização dos seminários, tá certo? Então, a gente não vai fazer isso hoje, porque a gente sabe que alguns alunos não vão entrar hoje e tal. Então, qualquer coisa eu faço até a distribuição no grupo, né, para ficar mais fácil, tá? Então, acho que é 5 e 13 de maio, já são as apresentações dos seminários voltados para essas políticas, tá bom? Bom, dando continuidade, né? A gente já teve aí o tempo. A gente vai começar a conversar, né? E fazer aí esse breve histórico sobre. Alguém falou aqui, só um minuto. Tudo bem. Então a gente vai já começar. Aqui, e tá travando, por isso que eu perguntei no. Não estou conseguindo. Tá ruim, né? A voz. Tá, cortou muito. Eu só ouvi você dizendo que por isso que você estava perguntando, mas o resto não deu para ouvir, para eu ouvir. Eu não tinha falado antes, professor, porque eu pensei que você estava aí, mas na verdade era congelado. Minha internet está ruim. Tá dando para escutar? Certo. Tá sim, agora. E aí eu perguntei agora a Cristina, e a Cristina disse, eu voltei agora. E a Cristina disse que ela já tinha falado a respeito da política pública. Pronto. Então eu queria só dar uma participação. Pronto, se mas possível, você pode tá dando para. Sim, sim. Pronto, eu não sei o que ela falou, na verdade, né? Está. Eu não sei, mas eu queria falar, assim, pelos poucos conhecimentos que eu sei a respeito da política pública, que a gente pode encarar eles como conjunto de ações, né? De programa, ações, decisões, e tomadas essas decisões, essas ações vindas dos governos mesmo, mas em instituições no geral, tanto estadual como municipal, né, como decisões nacionais. Aí, como exemplo, ela até tinha dito que ia falar sobre esse exemplo do Covid, não sei se ela falou, é a questão do Covid voltada à saúde, né, porque quando a gente vê o que a gente está vivenciando, digamos, no ensino, como você falou no primeiro momento da aula, não sabe até que ponto a gente vai voltar. Mas, diante a essas ações e programas decisões, nós estamos diante de uma ação pública, né, de uma decisão pública, de política pública, porque engloba
o cidadão como um todo, independente da escolaridade, independente da raça, do sexo, da cor, da religião. Então, eu acho que seria isso, né? Seria essa questão da sociedade civil e o governo, né? Visando assegurar tanto o direito ao serviço de saúde, e aí entra o que você falou no semestre passado, que a questão no Brasil, entra o direito à saúde no que diz a respeito da valorização, da utilização do SUS, que é direito de todo. Eu acredito que seja isso, professor. E desculpe aí que essa internet tá mesmo ruim mesmo. Não, imagine. É para todo mundo. Você tá aqui no Renato Parente, é? Não. Eu tô aqui no centro mesmo, mas a gente também já mandou aumentar a internet por conta das minhas aulas também, né? Mas de vez ou outra fica congelando, os alunos sempre falam, tá congelando, tá travando. É aqui bem no centro, bem próximo daqui do Santana. Mas tá ruim. Por isso que eu lhe perguntei no começo, a professora é só a minha ou a dos outros, porque às vezes é só a minha, entendeu? Pois bem, obrigada, professora. Mas tá, por nada, obrigada você pela contribuição. É mesmo exatamente isso que a gente tinha falado, né? Nesse contexto de conseguir efetivar, né, o que está lá na Constituição, esse direito à saúde, a gente iria, obviamente, precisar, né, dessa organização, né, desse formato, tá? Bom, como eu estava falando, a gente vai agora, né, fazer um breve histórico sobre o SUS, de certa forma, né, mas também sobre já introduzindo aí essas políticas, né? E aí, né, nós tínhamos, o Brasil ainda estava encoberto, né? Não tinha sido descoberto ainda, quando a Europa, né, ela já se fazia, sim, a Europa já vivia, né, a Europa já estava, né, aí com mais de 1 milênio de evolução, né, e aí, nesse sentido, né, o que a gente tem, né? A gente tinha, né, os nossos índios, né, os nossos primeiros aí, a primeira população, né, brasileira, que é a população indígena, né? E os índios, né, eles já estavam acostumados, né, eles já estavam aí inteirados, familiarizados, né, com o seu modo de viver, né? Eles não tinham grandes embarcações, né? As embarcações deles eram pequenas canoas que circulavam dentro dos nossos rios, né? Nossas lagoas, enfim. Eles não se aventuravam, né? Nesse extenso oceano azul, né? Viviam de caça, de pesca, enfim. Isso é toda a história que a gente conhece, a gente estudava lá na minha época, né? A professora não é antiga, né? Vocês sabem, mas é na época do ginásio, né? Hoje é ensino fundamental 2. Minha época era o ginásio, a gente estudava essa parte aí da história do Brasil, né? E aí, né, Portugal meio que monopolizava, né, o mundo. E nesse monopólio, nessa busca aí de ampliar Gente, só um minuto aqui. Tá, Isvete, o paciente de ontem tem que repetir sem cateterismo, viu? Então, desculpem, gente, só uma discussão de um caso de um paciente.
a gente, né, os índios eles já tinham esse seu modo de cuidar da sua própria saúde. E aí, Portugal, Espanha, nessa busca desenfreada, né, por conquistas, né, por avançar, por ganhar território, viviam aí com navios, né, com embarcações gigantescas, navegando, né, no meio aí dos oceanos, em busca de terras, né, ainda não habitadas. E aí eles chamavam, né, terras não habitadas por eles, né, terras, porque o Brasil eles exatamente consideraram uma terra, né, sem um dono, uma terra sem um proprietário, né? Porque os índios eles não tinham o mesmo nível de, entre aspas, né, civilização que eles consideravam importante para um povo, né? E aí eles vieram, né? Quem descobriu, quem retirou aí a coberta, né, do Brasil foi Pedro Álvares Cabral, né? E aí a gente foi colonizado por Portugal, né? Mas eu sempre falo, né? E aí lá quando a gente estudava história, a gente achava isso uma coisa muito bonita, né? Uma vantagem grande, pelo menos a maioria de nós ainda sem o raciocínio crítico, né? Sem a reflexão que a maturidade nos traz, a gente achava isso extraordinário, né? Um povo que se preocupou com a gente e que veio para cá e que começou a construir, que começou a desenvolver e que a gente se transformou num país e tal, né? Algo bem interessante, bem legal. Se não fossem os portugueses, né? Nós não seríamos hoje um país e tal. Mas, na verdade, né, infelizmente, as intenções de Portugal, não vou dizer que eram boas ou ruins, mas eram unicamente, né, de explorar o Brasil, né, explorar aquilo que nós tínhamos enquanto riquezas, né? Eles tinham a riqueza do conhecimento, né? Toda a Europa, desde aí Grécia, Portugal, Espanha, Itália, França, né? Enfim, eles tinham Inglaterra, né? Eles tinham o conhecimento, a riqueza do conhecimento, né? E com isso, obviamente, quando você tem conhecimento, você tem o desenvolvimento, né, gente? O que faz o desenvolvimento não é riqueza, não é dinheiro, ou moeda, ou ouro, né? O que faz o desenvolvimento é o conhecimento, né? O conhecimento de um homem, né, construir um navio nesse porte aí, dessa imagem, né? Navio onde acomodasse centenas de homens, né? Navio com banheiro, navio com restaurante dentro, enfim. E que flutuasse aí, que navegasse grandes ondas e grandes distâncias, né? Até chegar onde eles queriam. Conseguindo traçar rotas, né? Vocês imaginem, gente, vocês irem para um lugar onde vocês nunca foram, né? Hoje é fácil, né? Hoje a gente coloca aqui GPS, vai para todo canto. E ainda às vezes entra em lugares arriscados, né? Imaginem, né? Há 1.500 anos atrás, né? Mais de 1.500 anos atrás. Sem nada disso, eles traçando rotas, né? E depois conseguiam fazer o mesmo percurso, desenhando mapas, enfim. Realmente é uma evolução, né? E é isso tudo baseado no conhecimento deles. Professora, e aí, né? E aí, gente, que nesse momento, né, nós não tínhamos nenhum modelo de atenção à saúde, né? O modelo que os índios, né, faziam
eram baseados nos tipos de patologias que eles desenvolviam. Como eles não tinham nenhum mundo externo, né, eles viviam ali nas suas comunidades muito restritas, eram raras as doenças associadas aos agentes, aos agressores biológicos, né? Então, eles tinham mais ferimentos, né, por conta da caça, da pesca, né, das caminhadas em busca dessas caças, dessas pescas, né? Então, eles tinham alguns tipos de ferimentos que eram, né, tratados, curados com plantas, ervas, raízes, né, pelos curandeiros, né, sobretudo os pajés, né, que eram os mais sábios das comunidades indígenas, né. Bem como eles também tinham muita crença, né, na natureza, né. Tudo era muito relacionado, né, à natureza. Então, eles acreditavam que você não podia despertar a ira, né, da mãe natureza, porque a mãe natureza ela ia trazer aí doenças, trazer, né, coisas que em forma de castigos, né? Então, para isso eles tinham os curandeiros, né, para fazer aí as orações, os rituais, né, para afastar os maus espíritos, para afastar aí os demônios, para afastar essas questões, né? Bom, e aí nesse contexto, gente, o cuidado da saúde era muito simplório, né? As mulheres, né, elas já tinham o costume de parir, né, nos leitos dos rios, tá? Então, já tinham todo um meio, né, de cuidar dessas crianças, né, amamentavam, né, ao seio. Então, eles tinham desenvolvido aí o seu modelo de atenção à saúde, né? Não era nenhum modelo impositivo externo. E aí eu acho que eu já até contei essa história para vocês esse mês passado, né? Com relação a como começaram a surgir essas doenças, né? Então, chegaram as grandes embarcações, começaram o processo de exploração, né? Exploração aí das nossas fontes de riqueza, né? Sobretudo nosso pau-brasil, nossas frutas, né? Começaram a buscar aí o que nós tínhamos, né? De bom. Eles buscavam muitos temperos na época também, né? Buscavam muito matéria-prima para fazer os tecidos, né? E aí, enfim, eles encontraram no Brasil, né, uma mina de ouro com relação a essas matérias-primas que eles tanto buscavam, né? Até porque, em termos de extensão geográfica, né, vocês sabem que a Europa é minúscula, né? Nós somos um país chamado de extensão continental, né? Porque nós temos a extensão de um continente, né? O continente da África do Sul, ela é do tamanho do Brasil, né? Os países, existem países, né, na África que são tamanho de uma cidade, né? O próprio Portugal e Espanha, elas são de tamanhos semelhantes ao estado do Ceará. Entendem? Então, assim, eles não tinham extensão, não tinham
lugar para Então, eles encontraram tudo isso aqui, vieram, né, família real portuguesa veio, né, morar aqui. Eles perceberam que os índios, eles não tinham, não eram em número suficiente e nem sabia, né, com essas técnicas que eles já tinham ensinado para os negros africanos de cultivo, né, de plantação, de colheita. E aí eles precisaram trazer, né, os navios negreiros com os escravos. E aí os povos cada vez mais, né, se misturavam. Sendo que os índios, né, eles eram até certo ponto inocentes, né, mas eles de certa forma eram uma ameaça para o plano português, né, de dominar, de realmente colonizar e explorar o Brasil. Com isso, gente, os índios, eles começaram com essa mistura e com essa apresentação, né, de agentes biológicos, vírus, bactérias, de outras populações, né, com outras características, eles começaram a adoecer e morrer, né? Mas assim, até então isso era bom, né, para Portugal, porque quanto menos índio fosse, menor a resistência e melhora para Portugal, tá? Entretanto, os negros africanos também, né, começaram aí a desenvolver algumas doenças e também a morrer, né? Só que aí, gente, os negros, eles eram propriedades de Portugal, né? Então, grosseiramente falando, né, no mundo contemporâneo, é você pegar e começar a morrer gado de um fazendeiro, né? Se começar a morrer ave, pássaro, né? Não os frangos, né? Mas assim, pássaro, urubu, o fazendeiro ele não se incomoda, porque de certa forma faz atrapalhar o serviço dele. Mas começar a morrer gado, né? Aí ele vai atrás de resolver o problema. E aí foi o que Portugal fez, né? Começaram a morrer os negros, eles começaram a trabalhar intensamente a separação desses negros com os índios, né? Sobretudo porque as mulheres negras, sobretudo, né? Elas adentravam, né, as casas lá a área, né, lá real, né? Porque elas aqui eram as cozinheiras, aqui eram as mães de leite, aqui eram as acompanhantes das mulheres nobres, enfim. Então, por conta disso, né, eles precisavam fazer essa separação. Bem como, gente, eles começaram a fazer o que se tem como conhecimento e como registro, né, das primeiras ações sanitárias a nível de Brasil, né? Quando os navios, né, chegavam com os negros africanos, eles começaram a adentrar os navios, né, e fazer uma inspeção sanitária nesses navios, tá? Bem como restringiram muito, né, o contato desses negros
com as outras embarcações, né, que passavam por aqui, pelo Brasil, tá? Exatamente por esse processo aí de aproximação, né, do império, dos nobres com os negros e do fato deles estarem morrendo. Então, eles entravam nos navios, inspecionavam, viam os negros que estavam saudáveis, e uma das formas que eles inspecionavam era vendo os dentes, né? Por isso que a gente tem aí culturalmente essa associação, né? De dentes fortes, né? Dentes saudáveis, serem sinais de saúde, né? Física. Eles inspecionavam, né? Se os negros tivessem algum sinal ou sintoma de doença, algum ferimento, eles voltavam para a África. Se eles estivessem, né, em perfeito estado de saúde aí, aparente, eles desciam, se embarcavam, tá? Então, começaram a trabalhar, a atuar dessa forma, né? E aí, esse controle sanitário, né, junto aí aos navios, também, né, com relação à higiene, né, do navio, com relação a uma série de outros pontos que os profissionais da saúde da época, né, eles consideravam ser um controle sanitário mínimo, né, para garantir aí a continuação, né, da colonização no Brasil, né, até porque a família real agora já estava, né, morando, já estava aqui no Brasil, tá? E a nível, né, de evolução, né, nesse contexto, até então vocês viram que, eu até esqueci de mencionar, né, que os índios, gente, eles eram povos pacíficos, né? Eles não disputavam com ninguém, né? Eles não brigavam. Tanto é que eles se achavam, né, superiores aos animais e, por isso, né, utilizavam das técnicas de pesca e caça para sua sobrevivência, né? Eles não conheciam, não detinham as técnicas de cultivo, então eles se alimentavam daquilo que nascia por conta própria, que, sobretudo, era a mandioca, né? Que não precisava de um processo aí de plantação para adquirir, né, a mandioca, tá? De cultivo e almoço, negros, eles com os café, a semente aí do café, né? Eles passaram a, né, além de tudo, além de já o que era encontrado de bom, né, aqui no Brasil, como no caso o café, cana-de-açúcar, né, algodão. Então, foram muitas das coisas, né, que eles foram descobrindo aqui e dando continuidade ao cultivo, né, pela imensidão, pela extensão que o Brasil tinha de área, né, para esse fim.
Obviamente, Portugal civilizou o Brasil, né? De construções, de registro, né? Enquanto um país, né? Do modelo governamental, isso foi realmente implantado aqui por eles, né? Então, também com isso, né, passaram a se ter aí momentos, né, onde se utilizava arma de fogo, né? Toda essa parte aí da civilização também foram eles que trouxeram, tá? Bom, tá. Então, o que a gente tem, né? Aí, além de tudo isso que a gente... Com esses, né, interesses aí agrícolas, agrários, né? Com essa economia, né? Com essa agroexportação cada vez mais amplo, cada vez ampliado, obviamente, causado aí pela necessidade de exportar aquilo que era produzido aqui no Brasil, né? Bem como, né, associado aí à falta desse modelo sanitário, né? Onde as doenças eram tratadas só depois que apareciam, né? E aí, algumas doenças você não tinha tratamento específico, né? Nem se conhecia, nem todo, né, de como conviver, né? Com determinadas patologias no contexto das formas de transmissão, dos meios de transmissão, né, dos sinais e sintomas mais característicos, enfim. Então, surgiram e cresceram, né, as epidemias, as endemias, né, epidemias como varíola, como febre amarela, como tuberculose, como sífilis, né, varíola, né, graças à vacinação em massa, né, é uma doença altamente virulenta, né, uma doença muito sofredora, né, uma doença que causa ferimentos extremamente dolorosos, né, infectados com desmatamento, né, porque muito, em todo aí esses 300 anos, trocando essa mata, né, por plantações, obviamente você mexia no habitat natural de muitas espécies, né? Uma delas, os mosquitos, né? Os mosquitos que são capazes, né, de ser vetores, né? Tuberculose, né? Os ambientes com acomodações muito fechadas, né? Sem circulação, a própria alimentação, né? Sobretudo dos trabalhadores, e aí já não eram mais só negros, né? De negros, brancos, índios, né? Nós já tínhamos muitas raças, né? Aqui no Brasil nessa época, 300 anos de colonização. Essas raças, né? Já
com características, algumas características, né? E aí a tuberculose, ela né, a história, ela não a história de livro, né, mas a história em paralelo, né, fala muito das relações, né, bravas, né, com as índias. Oi, estão me ouvindo agora? Eu caí a minha conexão. Né? As próprias endemias rurais, né? Onde a gente tinha. Ainda está travando agora, Jefferson? Ou antes de cair totalmente? Pronto. Então, essas endemias rurais, né? Tipos de moradias, né? Que eram as casas de barro, feitas de madeira e barro. Então, um ambiente muito propício aí para desses insetos, né? E a malária também muito, muito próxima da questão da febre amarela. Então, o que a gente tinha, né? A gente precisa, para combater a febre amarela no Rio de Janeiro, por exemplo, para conseguir erradicar, né, a febre amarela no Rio de Janeiro, essas intervenções, né, precisavam ser autoritárias, né, repressivas, onde, por exemplo, em 1930 houve a revolta da vacina, né, que na época era a vacina da varíola, e aí o indignar a tomar a vacina, em aderir às campanhas, se revoltavam, né, e resistiam e não queriam, né, tomar a vacina por algumas pessoas atualmente, né? Então, assim, muito por desconhecimento, né, do que é a vacina, do que realmente, no que realmente acreditar, né, no que realmente inúmeros meios de comunicação em massa, né? As populações ainda não são, não têm
a mesma opinião, né? E nem se pode ter, porque nós somos seres de 1930, quase 100 anos atrás, onde os meios de comunicação eram muito raros, né? Muito difíceis e não muito acessíveis a toda a população. Era um rádio, né? Quem já tinha condição de ter um rádio para às 18 horas, né, ouvir aí as transmissões, as notícias, as informações. Como se tem hoje. Né? E aí tem não sei se eu trouxe aqui. Não. Diziam que quem tomava a vacina virava boi, né? Virava vaca. Então, uma série de histórias, né? Com relação a isso. Parecido aí com os memes que estão rolando, né, nas redes sociais, das pessoas que já tomaram a vacina do Covid, né, virando verde, né? Claro que é só brincadeira, né, gente? É uma droga, não é uma droga, é uma vacina, né? E que pode sim ter as suas reações, mas não reações extraordinárias, assim, né? Reações aceitáveis, né? Tá? Então, teve essa revolta da vacina, né? Ainda nessa década de 30, o capitalismo industrial, né? O surgimento aí das indústrias, né? Uma mudança, as cidades, né? Da época se dividindo, né? Entre meio rural e meio urbano. Algumas cidades, né? Continuando ainda com o modelo de produção agrícola, né? Outras cidades já se desenvolvendo mais, né? E se direcionando aí para esse modelo industrial, né? Mas aí a gente sabe, né? E aí a história, alguns estados mais, né? Café, outros estados criação de gados, outros estados criação de cana, outros estados a indústria, enfim. E aí, né, ainda em 1930, cria-se o Ministério da Educação e Saúde Pública, né? Então, o primeiro ministério criado nesse contexto, ele era das duas pastas, né, consideradas mais importantes, que é educação e saúde juntas, né? E na segunda metade dos anos 50, né, com essa aceleração da urbanização, cada vez mais um número de patologias diferentes, elas iam surgindo, mas não só patologias diferentes, como modos de adoecer diferentes, né? E aí as meninas que falaram sobre saúde, né, a Thalita, a Karine colocaram já a questão da saúde mental, né? Então, adoecimento mental, adoecimento voltado aí pro psíquico, né? Pro sentimental, as outras, né? Os acidentes, os ferimentos, né? Causados aí por situações, né? Agressivas, né? A evolução dos próprios cuidados de saúde, né, no Brasil, com as necessidades, né, de cirurgias para algumas patologias, e aí a evolução médica nesse contexto, né, a introdução dos hospitais, né, e até a mudança na configuração desses hospitais, a pressão, né, da assistência via institutos, né, desde a década de 40, né, que já se tinha esses modelos, né, institucionais, ainda sem uma relação, né, com o Ministério da Saúde,
mas com o foco em assistir, né, com foco em atender, e o crescimento, né, de um complexo médico hospitalar para previdenciários, né. Então, em toda essa década, aí, desculpe, em todo esse período, né, da década de 40, 50, né, e aí, nessa época, se pensou, né, nesses institutos, né, a própria lei, né, consolidação das leis do trabalho, elas fortaleceram, né, essa garantia que, pelo menos para o trabalhador, né, pelo menos para quem trabalhasse, ou seja, quem tinha um vínculo previdenciário, né, com algum instituto, com alguma forma de garantir esse vínculo, a gente tinha, né, a gente tinha o início aí, né, desses hospitais que eram, tipo, credenciados, cadastrados, né, para atender essa população previdenciária. E aí, de 64 a 80, né, 64, num governo do período aí que a gente chama de ditadura militar, né, na verdade, um período de governo militar, a própria ditadura ainda se questiona muito, né, se era realmente uma ditadura, ou se era apenas um governo militar, um governo num regime militar, né, até por conta do que foi criado nesse período, né, um governo que é ditador, ele usualmente não se preocupa com o social, né, não se preocupa com as necessidades da população. E diferente, né, em diferença, né, em oposição, foi criado, né, em 1966, o Instituto Nacional da Previdência Social. Né, já tínhamos a CLT, que, se eu não me engano, é de 64, e se tinha exatamente, né, esse instituto para garantir, né, auxílio para as pessoas que adoecessem. Obviamente, gente, ele estava atrelado, né, à previdência, né, a quem tinha um vínculo empregatício, tá? Então, é uma espécie de separação, né, de não ter uma cobertura, né, para todos, mas nós tínhamos aí essa como é que eu posso dizer, essa assistência, né? Era no modelo hospitalocêntrico, né? Centralizado, né? Mas era o modelo de assistência à saúde que se tinha, né, nessa época. Privatizante, né, no sentido de que quem não tinha, né, um contrato, né, um emprego de carteira assinada, não tinha os benefícios da saúde, né, ou se você não tivesse dinheiro, né, então ele restringia a quem esse serviço de saúde ia ser prestado. E aí, nesse momento, nesse período, é que se fortaleceram ainda mais, né, as casas de saúde, né, os hospitais religiosos, as santas casas de misericórdia, né, foi esse o momento aí onde houve um fortalecimento deles, por conta de que eles eram a única forma, né, de assistência para as pessoas que não tinham um emprego, né, que não tinham uma carteira assinada. Em 1975, a gente já está terminando, né, o nosso encontro de hoje, houve uma agudização, né, da crise política, financeira,
E começou-se a luta, né, pela democratização do país e do próprio modelo de assistência, né? E aí, no período de 80 a 88, né, nós tivemos aí o fim do regime militar, tivemos a eleição, né, do primeiro presidente eleito democraticamente, né? Com isso, governadores, né, deputados, todos, né, os nossos representantes políticos foram eleitos, né, pelo povo de forma democrática, e se começou a traçar essa luta, esse movimento, né, em prol de um novo modelo de saúde, né, que contemplasse, né, toda a população. E aí, obviamente, precisava se ter movimentos e organizou-se, né, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, que teve uma ampla participação da sociedade organizada e a partir dessa conferência é que foi proposto o modelo SUS, né? E aí não foi da noite para o dia, né, que se teve essa mudança, que foi possível essa mudança, né, do modelo militar, do regime militar, para a democracia propriamente dita, né? Enfim, ok? Dúvidas, perguntas? Dúvidas, perguntas? É uma luta, né, gente, que ainda hoje nós estamos, né, travando, que ainda hoje nós estamos... E isso é uma luta que não tem fim, né? Mas não é uma luta, entendam sempre, e assim não foi a 8ª Conferência, uma luta entre o povo e quem está na gestão, gente. Nem sempre as batalhas, as lutas são entre duas pessoas, entre dois povos, tá? A gente tem a péssima mania de compreender lutas dessa forma, né? A melhor definição de luta, né, é você perguntar para uma dona de casa o que é luta para ela, né? E aí ela vai definir para a gente, para que a gente compreenda o que é uma luta. Uma luta, ela é algo que a gente faz ali diariamente, mas que, por exemplo, a dona de casa, ela não luta contra ninguém, né? Ela luta para alcançar os objetivos dela, né? Que é manter a casa limpa, que é lavar roupa, que é fazer comida, né? Então, a nossa luta diante do SUS é exatamente essa, né? Para que ele se mantenha, para que ele cada vez se fortaleça, né? Mas não é uma luta contra ninguém, né? E a gente precisa compreender isso, né? Ela é uma luta para que a gente consiga manter, né, o nosso benefício, né? Porque, como acho que foi o Lucas ou foi o Jefferson colocaram, ele é o melhor modelo assistencial, né, que se tem, tá? A nível de mundo, gente, tem uma atividade onde vocês vão assistir um vídeo sobre os modelos assistenciais. Alguns de vocês podem até já ter assistido, mas a gente vai precisar assistir para fazer a atividade, que ele traz os vários modelos de saúde do mundo. Vocês vão ver que nenhum se assemelha ao que a gente tem aqui, né? E, além de não se assemelhar, né, a gente também precisa compreender, e aí nós, enfermeiros, né, vamos ser sempre líderes, vamos ser sempre gestores, né? A gente precisa compreender que esse tipo de modelo
um modelo sem limites, né? Um modelo infinito, né? Ele é um modelo que não se sustenta, gente. Né? Imaginem vocês, nas casas de vocês, né? Se vocês não tivessem controle de absolutamente nada, né? Não tivesse controle do que vai gastar de energia, do que vai gastar de água, do que vai gastar de internet, do que vai gastar com comida, do que vai gastar com combustível, né? Enfim, é mais ou menos essa a realidade do SUS, né? É demanda livre, é porta aberta, né? E cada vez mais a gente, enquanto cidadão, reclama pelos nossos direitos em ter saúde, em usufruir do SUS, mas a gente não, por vezes, cumpre com os nossos deveres, que é não dirigir embriagado, que é usar o capacete, que é usar o cinto de segurança, que é respeitar o limite de velocidade, que é, eu sendo diabético, não comer açúcar, eu tenho que tomar meus remédios nas horas adequadas, eu não posso comer gordura, enfim, eu tenho que praticar atividade física. Então, os nossos deveres, na grande maioria das vezes, eles não estão sendo cumpridos, né? Mas a gente exige lá que os nossos direitos, eles sejam, tá? Bom, não temos mais perguntas mesmo. Vou parar aqui a gravação.